Opa, beleza? Bem-vindos ao quadro Desconstruindo a Marcenaria Criativa. Aqui a gente conversa de forma direta, sem mimimi, sobre esse mundo muito fera da marcenaria criativa. Então vem comigo para você aprender mais aí, seja para você desenvolver seu hobby ou também para ganhar uma grana extra. Afinal de contas, eu vou passar um monte de dicas aqui sobre esses meus 19 anos também de empresário, beleza? Meu nome é Fábio, sou criador da Wood & Beer, da Academia da Madeira, do Clube do Serrote, mais um monte de coisa aí, beleza? E o tema de hoje é: qual é a madeira ideal, Fábio? Muita gente me pergunta isso, então a gente vai destrinchar esse assunto aqui hoje, beleza? O fato é que não existe uma madeira ideal. Isso vai variar conforme o seu projeto, conforme as suas habilidades, conforme o seu maquinário e conforme a sua região, tá? O Brasil é muito grande, existem infinidades aí de madeiras, inclusive os nomes mudam, então você tem que levar em conta, na hora de realizar o seu projeto, o que você tem disponível para compra e o que você tem de maquinário para conseguir usinar aquela madeira, né? Para transformar ela num objeto. Então deixa eu contar uma história aqui pra vocês. Quando eu comecei a mexer com madeira, eu não tinha muito conhecimento, tá? Eu fui pras madeiras que, vamos dizer, tem mais nome no mercado. Então eu fui atrás de um IP e comecei a fazer algumas coisas. E o que aconteceu? Isso gerou uma frustração em mim, porque eu não consegui lidar com aquilo, porque o IP é uma madeira difícil, é uma madeira complicada. Você tem que ter a técnica, você tem que ter ferramentas, vamos dizer, de certa forma mais robustas. Então eu tentei, por exemplo, fazer uma tábua com uma colagem em IP e que não deu certo, isso acabou me frustrando. Então a minha intenção aqui é inclusive passar essas histórias, essas dicas para vocês, para que não aconteça a mesma coisa e vocês também não percam tempo nisso, tá bom? Agora, não se prenda a estes tipos. Você tem que pesquisar na sua região o que você acha. Você tem que ir pesquisar e conhecer mais na internet. Por exemplo, coloca no Google aí Xiloteca, tá? Com X. Xiloteca nada mais é que um arquivo, uma coleção de madeiras. Então existem lugares, inclusive, tipo um museu, que você consegue ir lá ver e aí vai ter a característica de cada madeira, tá bom? Então começa a aprender, porque isso vai te facilitar na hora de realizar o seu projeto e na hora que você ver um projeto de alguém, por exemplo, e tiver que adaptar para a sua realidade, porque não é em todos os estados que acha todos os tipos de madeira. Inclusive os nomes variam de estado para estado, tá bom? Hoje a internet facilita muito, já tem sites que vendem madeira, mas nada mais é mais legal, inclusive, do que você ir numa madeireira, ir lá olhar e aprender. Inclusive procura as pessoas da madeireira que tem mais conhecimento. Eu fiz isso e faço isso até hoje. Eu peço para ir andar lá dentro da madeireira. Alguns deixam, outros não, né? Depende da empresa, mas a gente vai criando inclusive uma amizade e os caras acabam deixando você entrar lá, mostram como é que é. Você começa a ver como a madeira é estocada, que é uma coisa importante também para você ter um fornecedor bom. Você aprender. Então perguntar que tipo de madeira é essa, como que ela vem, como é que ela é, você vai ver as toras lá, você vai ver as pranchas, vai ver o maquinário. Então essa experiência que eu falei pra vocês aqui foi justamente o que aconteceu comigo, porque eu não tinha esse conhecimento, eu achei que era só ir lá na madeireira, comprar uma madeira, vir embora e pronto, mas não foi assim que aconteceu, beleza? Eu vou aproximar a câmera aqui da bancada pra gente detalhar muito bem vários modelos e tipos e algumas dicas que eu vou passar no meio do caminho aí pra vocês, beleza? Vamos nessa! Então galera, aqui eu tenho vários tipos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, falar sobre as características, mas queria dar uma dica antes de tudo. Se você for comprar uma madeira e quer saber como que ela vai ficar no acabamento, depois do acabamento, inclusive na madeireira você pode fazer isso, tá? Ou depois que você comprar, você passa um pano úmido, tá? Que tá umedecido com água mesmo, e aí você vai ter uma noção como ela fica depois, por exemplo, de passar um verniz, de passar um stain. Olha como muda. Então a tendência, tá? Lógico que não é idêntico ao acabamento final, mas a tendência é que fique com esse acabamento aqui depois de pronto. Lógico que vai vir lixa, vai vir o acabamento em si, mas te dá uma prévia. Olha como muda quando eu passo a água, pano úmido. Ó, muda bastante, tá vendo? E você consegue ter uma noção de como vai ficar. Inclusive, cuidado nas madeireiras, porque madeira muito suja, você não vê se ela tá mofada, você não vê se ela tem muita rachadura. Então tenta dar uma limpada, leva um paninho, pede um paninho lá, passa um pouco e dá uma olhada na madeira com calma, tá bom? Outro ponto importante que você tem que observar na hora de comprar uma madeira, além das rachaduras, da presença de fungos, é se ela não está canoada, tá bom? Principalmente nas que tem menos
menos espessura. Então, quando ela tá canoada, isso aqui vai estar assim, ó, em forma, vamos dizer, de canoa, tá bom? Então você pega e dá uma olhada na madeira, na ripa toda, principalmente se for de espessura menor. Madeira, por exemplo, de uma espessura dessa é mais difícil de estar canoada, tá? Mas tudo vai depender do tipo da madeira também. Bom, vamos lá. O pinus é uma coisa meio complicada, principalmente no Brasil, porque ele é muito destinado à construção civil. Então não se acha muito pinus de boa qualidade ou que sofreu uma secagem da forma correta, porque é pro pessoal botar na construção, subir na tábua e depois aquilo acaba indo pro lixo, inclusive, que é um desperdício. Eu, particularmente, Fábio, não gosto muito de mexer com pinos, mas dá pra fazer muita coisa bonita. Eu nem tenho aqui uma peça de pinos mesmo, tá bom? Pra mostrar. Eu tenho essa aqui, que ela é pinos, só que ela é um painel de pinos, tá bom? O painel, ele é uma colagem. Então, se vocês observarem aqui, ele tem várias linhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera, que são as divisões da madeira. Aqui são várias ripas. Aqui dá pra ver também, ó. Esse tipo de painel costuma ter uma qualidade melhor. Agora também não é o mesmo preço já do pinus normal, da prancha de pinus lá. Então, se vocês acharem, é um produto legal. Se for fabricado por uma empresa boa e séria, a colagem é bem feita, tá? Esse aqui a gente não vê espaço nas colagens das ripas. E fica um produto, vamos dizer, mais estável. O importante sempre de todas as coisas que você for fabricar, proteger dos dois lados depois com acabamento, tá? Seja óleo, seja verniz, seja stain. Eu vejo muita gente que protege um lado. O que acontece? A madeira fica suscetível, né? Mais suscetível a reter umidade, a absorver a umidade. Então ela vai absorver umidade só de um lado, porque o outro lado está mais selado do que o lado de trás, por exemplo. Então a tendência, inclusive, é que ela canoe, que ela empene. Então todo tipo de produto que você for realizar, que você for fazer, na hora de finalizar, finaliza ele por inteiro, na parte da frente, na parte de trás, nas laterais. Assim você consegue ter uma estabilidade melhor no seu produto final, beleza? Aqui eu tenho eucalipto, que também é uma madeira muito comum de se achar no Brasil todo, mas também tem que tomar um pouco de cuidado porque tem eucalipto muito ruim. O eucalipto também tem uma tendência a rachar muito grande, então cuidado na hora, tá bom? Esse aqui, na verdade, é até um tipo de eucalipto, ó. Deck natural de saligna, não sei como é que fala isso, tá? Então, certificada, por favor, gente, sempre compre madeira com certificação, tá bom? Mas esse aqui é um tipo de eucalipto, ele já é estabilizado, deve ser, eu não sei se esse aqui é em autoclave, que é um dos processos, tá? Mas enfim, fica mais resistente a pragas, inclusive, e também à ação do tempo. Mas o eucalipto, você também tem que tomar cuidado com isso, sempre observar se ele já não está rachado, se ele não tem fungos. Quando você pega uma madeira na madeireira já com fungo, às vezes é difícil de tirar aquilo, porque vai impregnando na madeira e deixa ela manchada, tá bom? Além, lógico, de cupim, de broca, esse monte de coisa. Então por isso que eu sempre bato na tecla. Vá ver a peça, peça para entrar lá e escolher as suas peças, tá bom? Aqui eu tenho um pedaço de peroba rosa, tá? Uma madeira muito boa de trabalhar. É aquilo que eu falei, o pinus e o eucalipto eu não gosto muito, mas às vezes eu uso, tá bom? A partir daqui já são madeiras que eu gosto bastante e que eu acho na minha região. Então peroba rosa é uma delas, tá? Aqui inclusive tem algumas madeireiras, ó, que botam escrito, tá? Guarnição lisa de peroba rosa. Então isso facilita também para você aprender. Depois, com o tempo, você vai ganhando olho. Agora, lógico que é isso, existem milhões de variações da madeira. Então, às vezes, da mesma madeira, elas são um pouco diferentes, tá? Enfim, peroba rosa, muito boa, dá uma usinagem muito boa, né? Um lixamento muito bom. É uma madeira que eu gosto bastante, beleza? Tauari, é uma madeira bonita também, legal de trabalhar. Eu acho que ela tem um cheiro meio estranho na hora que corta. Não sei se só eu que acho isso. Mas uma madeira boa, bem boa, tá? Bastante estável até. E lixa bem, dá um acabamento bonito. Tem uns veios legais, tá? Eu particularmente gosto muito assim, quando tem veios diferentes. Então, Tauari, bem legal também. Aqui eu vou entrar mais pro mundo dessas escuras aqui, que é de IP Cumaru, IP Champanhe. Aí tem uma série de coisas, tá bom? Inclusive tem madeireiras, tem regiões que vendem como IP e na verdade não é IP, é Cumaru. Aí às vezes eles chamam de IP Extra, às vezes eles chamam de IP Champanhe. Por exemplo, aqui na minha região
Esse aqui é comumente chamado de IP champanhe. Ele tem os dois, vamos dizer, as duas cores, né? Eu particularmente acho bonito, tá? Mas tem gente que não gosta e depende do projeto também. Então os nomes você vai ter que aprender também na sua região como que eles chamam. Porque às vezes a gente entra num outro lugar, num outro estado, procurando por uma madeira e às vezes tem, mas o nome é diferente. Aqui eu tenho uma peça de IP, bem bonita por sinal. E aqui eu tenho o cumaru. O IP costuma ter uns veios assim, uns nós. Aqui seria uma parte de um nó maior, né? O cumaru ele já é um pouco mais linear os veios dele, tá? Eles são mais alinhados. O IP já tem um pouco dessa característica aqui. Lógico que é isso, depende muito da peça que você consegue, do tipo. E aí existe IP amarelo, IP branco, um monte de outros tipos, tá bom? Aqui, por exemplo, foi uma combinação que eu fiz, tá? De IP com jequitibá, que é uma outra madeira que eu acho aqui também relativamente fácil e muito boa de trabalhar também, tá? Gostei muito de trabalhar com jequitibá. Então aqui é uma colagem que eu fiz de jequitibá com IP. É bem bonito, tá aqui usinado já com um dente, né? E tem a teca também, que eu não tenho muito aqui na minha região, mas compro às vezes pela internet, às vezes eu acho inclusive na Leroy, tá? Não tô sendo pago nem nada, mas eu gosto muito. Aqui também tinha um protótipozinho de um produto. É uma madeira muito boa a teca, usina muito bem também, lixa muito bem, dá um ótimo acabamento. E o grande lance dela é que ela é muito resistente a pragas. Então ela é usada em embarcações, a umidade também ela é muito resistente. Então aqui tem uma outra peça, ela tem uns veios bonitos. É uma madeira que eu gosto muito, tá? De trabalhar, é teca, mas não é uma madeira barata, é uma madeira cara. Aqui, inclusive, também tem um painel de teca, tá bom? Como o pessoal vende painel de pinos, também tem painel de teca. O grande lance é que o de teca vai ser muito superior, muito mais durável, muito mais resistente, tá bom? Mas aqui também a gente consegue observar a colagem, tá? Cada peça dessa, ó, era uma ripinha que foi colada junto. Na hora que dá aqui a configuração, meio que você não percebe essa colagem, mas aqui você vê, tá bem definido, ó. E cada uma dessas madeiras, eu vou falar um pouco ainda sobre MDF e compensado, tá? Mas cada uma dessas madeiras tem a sua propriedade, tá bom? Então você tem que aprender, inclusive é isso, a densidade delas, né? Então, por exemplo, um cumaru, um IP, ele troca muito menos umidade com o ar. Então é uma madeira mais estável e tem a característica de delas serem mais resistentes às pragas. Agora olha que interessante, se eu pegar uma broca aqui, elas estão apoiadas aqui na mesma superfície, né? Olha o som, que diferença. Aqui eu tenho um som batendo de praticamente metal com metal, de tão densa que é essa madeira. E fora as marcas, né? Aqui, se eu tentar marcar essa madeira, é difícil pra caramba. O IP, inclusive, ele cega a broca, é um negócio de louco, tá? Por isso que eu falei no começo aí, que eu contei a história, que eu tentei fazer e me frustrei. Então, eu recomendo que você comece por madeiras mais fáceis, mais macias. Inclusive, uma recomendação muito legal, começa mexendo com compensado. O compensado é muito bom para aprender. Tá? O Pinus também é bom porque é isso, se eu fizer aqui ele vai marcar, a broca ó, chega, entra aqui e fica. Agora nessas outras duas eu não consigo nem forçando aqui, ficou. Agora vamos ver aqui no IP, ficou. Só que aqui ela entra todinha e com uma mão, sem fazer muita força. Inclusive ela vai marcando toda, ela vai ficando toda marcadinha, tá? Aqui é difícil de marcar a madeira, quase não aparece. E essa coisa do som. Então você consegue até na unha, você consegue ver a diferença. O Pinus, ele marca na unha, tá? O IP é impossível de marcar na unha, não vai acontecer nada aqui no IP. Então é uma maneira de você saber, ter uma noção da densidade dessa madeira, tá? Quanto mais dura, mais ela vai exigir do seu maquinário, mais ela vai exigir força, mais ela vai exigir cuidados. Agora tem um porém também. Às vezes as pessoas me perguntam, Fábio, eu vejo uns acabamentos muito tops, muito legais, muito brilhosos e não é aquele verniz brilhoso. Aí é o seguinte,
quanto melhor a madeira e quanto mais densa ela é, mais fácil você consegue chegar num acabamento primoroso, de ter um brilho natural sem ser aquele verniz carregado brilhoso, tá? Então um IP, se você fizer as lixas corretas, der um bom acabamento e passar inclusive um óleo, você vai ver que ele fica uma coisa do outro mundo, coisa que você nunca vai conseguir fazer com um Pinus. Tá? Existem essas diferenças, não tem jeito, é por isso que uma madeira é bem mais barata e a outra é bem mais cara. Existem, além das pragas e tal, essa capacidade de gerar um acabamento muito bom. Por exemplo, na indústria de móveis, tá? Cadeiras e essas coisas, é muito usado o jequitibá. Ele é uma madeira que dá um acabamento muito bom também. E ela não é tão densa, tá? Mas ela dá um brilho por si só, com praticamente qualquer tipo de acabamento, lógico, depois das lixas corretas, tá? E do tratamento correto da madeira. Mas você nunca vai conseguir fazer, chegar num nível de acabamento com um Pinus, no mesmo que você consegue chegar num nível de acabamento com um IP. Agora você vai levar muito mais tempo no IP e muito menos tempo no Pinus, tá? Então são essas diferenças aí. Inclusive cada uma reage diferente a uma usinagem, tá? Quando eu falo usinagem, gente, não é em máquina não, tá? É de ferramentas mesmo, de lixa. Então aqui, ó, eu consigo tirar lascas do Pinus com um formão. Aqui no Cumaru já é bem mais difícil. Você vê que sai uma lasquinha fininha. Aqui já saiu uma maior que eu botei mais força, mas... E ela lasca, tá? O Pinus, provavelmente, ela não vai lascar. Por mais que eu faça força aqui... Beleza, agora aqui no IP ela vai lascar toda. Eu não consigo levantar essa serragenzinha aqui, tá? Ela lasca. E é uma madeira bem mais dura, eu tenho que fazer muito mais força aqui, tá bom? Vamos ver aqui o eucalipto. Ó. Mais macio, mais fácil de trabalhar também. Teca já dá uma lascada maior, mas também, vamos ver se eu consigo tirar umas... um pouquinho, ó, e sai bem fininha, já tem mais controle sobre ela. É isso que você tem que ir aprendendo, porque se você pega uma madeira de cara muito dura, ela é completamente diferente de trabalhar com uma madeira macia. Tá? Então, se você não tem experiência, comece com madeiras mais macias e vai ganhando a experiência. Agora também não fica atrelado somente ao Pinus, tá? Eu vejo que o pessoal vicia no Pinus, porque realmente é muito fácil de trabalhar. Então isso aqui são as madeiras que eu encontro mais comumente, tá? E que eu mexo, consequentemente, mais com elas. Aqui, por exemplo, essa peça, ó, era um abridor aqui, ó. Peguei lá. Aqui ele já tá acabado, finalizado. Então fica uma peça muito bonita. Então esse abridor aqui eu fiz com essa colagem de IP e jequitibá. E esse outro abridor nosso, por exemplo, já é no compensado, que é o que eu quero dar uma passada aqui agora com vocês sobre isso, ok? Eu vejo muita confusão também sobre compensado, sobre MDF. Então, vou mostrar aqui algumas diferenças. Então, aqui eu tenho um compensado comum, tá? Um compensado normal. E aqui eu tenho um compensado naval. O que muda? Geralmente eles usam uma madeira de melhor qualidade nas lâminas, né? Porque o compensado são várias lâminas de madeira, né? Cada laminazinha dessa, elas são coladas de formas sobrepostas de 90 em 90 graus, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o veio do compensado, ó, nesse sentido, né? Essa lâmina de baixo, ela vai estar nesse sentido. Se eu tirar essa daqui, a outra vai estar ao contrário, e assim vai. Então elas vão sendo coladas, sobrepostas e alternadas em 90 graus, uma relacionada à outra, né? Então, a diferença do compensado comum para o naval é que eles usam, às vezes, uma madeira de qualidade um pouco melhor, tá? As lâminas. E a grande diferença é a cola, que no compensado naval é utilizado cola fenólica. Então dá pra ver aqui, inclusive, que tem diferença na borda, tá? As bordas, você consegue notar, essa aqui fica mais escura porque a cola dá uma escurecida, tá? E o que acontece? O compensado comum,
anda muito ruim de qualidade. Ele vem às vezes cheio de furo. Essa pecinha tá bem boa até, mas ele vem faltando uns pedaços, sem cola, às vezes delamina fácil, né? Ele solta um do outro. O compensado naval é muito mais rígido e também ele é muito mais resistente a pragas, tá bom? Então, se você tem a oportunidade de comprar o naval, lógico que ele vai ser mais caro que o comum. Se você tem a oportunidade de mexer com o naval, faça com o naval, porque ele vai ficar melhor o seu produto final. Agora, ele tem características diferentes também. Ele é um pouco mais escuro, é um pouco mais duro, vamos dizer, de cortar, de furar do que o comum. Agora, se você só tem o comum na sua mão, não deixe de fazer o seu produto, não deixe de fazer as suas coisas, tá bom? Proteja mais. Usa um stain, usa um verniz, protege melhor a peça, tá? Mas não fique parado também, é isso que eu falo, galera. Não fica travado nesse mundo aqui que eu tô te mostrando. Vai à luta, vai pra rua aí pra buscar o que você tem de possibilidade, inclusive de pagar. Eu, quando comecei, só usava coisa catada de lixo, de caçamba de lixo. Eu ia pra essas madeireiras e catava um monte de coisa e fazia o que dava com aquilo lá, com as sobras. Por quê? Porque eu não podia ficar parado, eu precisava de grana, eu precisava rodar a empresa, né? Então eu tava na merda, inclusive, enfim, já contei essa história aí em outros vídeos, mas foi assim que eu comecei. Então não fique preso a isso, beleza? Tô mostrando aqui para dar o entendimento para quem não conhece essas coisas, tá? Então aqui a gente tem compensado comum, compensado naval, aqui eu tenho um MDF, tá? Um MDF cru, porque ele tem essa característica. O MDF ele já é uma outra coisa, um outro processo de fabricação, é uma prensagem com vários compostos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a fabricação do MDF. Eu particularmente não gosto muito, eu quase não uso o MDF cru. Os que eu uso são laminados, eu vou mostrar aqui também alguns, mas o cru tem essa característica aqui, tá bom? E as pessoas confundem muito compensado com MDF. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Eu prefiro trabalhar com compensado do que MDF. Mas aí vai de gosto também o que você consegue na sua região, tá? Esse aqui tá cortado a laser, que é um stencil, já tá todo pintado, ó, que eu uso de vez em quando, tá? Cortei na minha CNC laser. Mas enfim, a característica do compensado cru é essa. Aqui já tem do compensado, ó, desculpa, do MDF, galera. Aqui eu já tenho um MDF que é laminado, ele já vem revestido de fábrica, tá? Aqui é um dos nossos abridores também. Então ele já tem um acabamento bem bonito. Esse aqui, inclusive, ele tem um acabamento dos dois lados, então é uma coisa bem legal. Eu prefiro esses do que o cru. Eu acho que o cru não agrega muito a um produto, esses daqui já agregam mais. E ele tem uma melhor durabilidade, uma melhor resistência à umidade, inclusive, também, tá? Esses que já são laminados de fábrica, eles são melhores, agora o preço é diferente também. Hoje em dia, inclusive, existem vários tipos de MDF, tá? Já existe o MDF Ultra, que é o pessoal fala que é a prova d'água, nunca testei, mas inclusive existem nas madeireiras umas amostras com ele dentro da água, porque o MDF tende a estufar, né, quando ele pega muita umidade. Então esses novos já estão melhores. Mas eu não uso no meu processo de fabricação, eu uso esses daqui que são de 6 milímetros, inclusive, é um MDF fino, bilaminado, e eu gosto bastante da qualidade desse tipo de MDF, tá bom? Existem vários tipos de acabamento. Quando você vê lá, nossa senhora, tem um monte de tipo, tem uns muito bonitos, tem uns horrorosos que eu acho, mas enfim. De um modo geral, eu prefiro trabalhar com compensado. E é o que eu indico para quem está começando. Trabalhe com compensado, você vai pegando as manhas, você vai pegando o jeito das coisas e vai conseguir realizar os seus projetos, tá bom? Tenta não ir direto para uma madeira muito nobre, mas é aquilo que eu falei também, não fica preso a madeiras muito inferiores, porque senão você não vai aprender. A gente tem que ir fazendo as coisas, ir testando as coisas, até para ver o seu gosto pessoal. O que que você curte mexer? O que que você curte de lixar? O que que você acha que dá um acabamento bom? Qual é aquele projeto que necessita de determinada madeira? Porque às vezes a gente teve, por exemplo, já clientes, ó, preciso de uma madeira clara. Então, por exemplo, dá para usar um jequitibá, dependendo da peça, dá para usar uma teca.
Que aqui, por exemplo, tem uma parte mais clara. Então vai depender do que o seu cliente demanda também, tá? Então você tem que ir aprendendo. O compensado tem uma grande vantagem dele ser muito claro e você consegue dar o acabamento que você quiser. Você pode usar tingidor, você pode usar betume, você pode usar uma série de coisas para transformar isso aqui na cor que você quer, tá? Inclusive existem também, já tem à venda aí, vários tipos de compensado com acabamento de madeira nobre. Tá bom? Eu uso um também na nossa fabricação da Wood & Beer, que ele é um compensado, só que ele já tem uma lâmina de IP aqui em cima. Então já vem de fábrica sim, tem uma colagem muito boa e também vai dar um acabamento ótimo, porque é uma lâmina real de IP, tá bom? Bem fininha, mas é uma lâmina real, você não pode tacar a lixa lá que você vai tirar aquela lâmina de acabamento. Mas também existem vários tipos de compensado já com acabamento de madeira natural. Então é bem legal de mexer com eles também. Então se você tiver oportunidade, procura aí na sua madeireira, que é uma coisa bem bacana mesmo, beleza? Bom galera, é isso aí, demos uma passada geral aqui, desconstruímos os tipos de madeira que eu mostrei aí, todos que eu gosto de usar e que eu tenho disponível na minha região, e fica essa dica pra você, não fica parado esperando a madeira ideal não, porque ela não existe, só existe a que você encontra aí, a que você sabe trabalhar, beleza? Vamos nessa, eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like aí pra mim, um joinha, o que for, que ajuda bastante galera a fazer mais conteúdo e ir pra cima, beleza? Vamos nessa, um abraço pra vocês. Cheers!